Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Muito bem-vindo a mais um episódio Franquias, o podcast para quem quer empreender, para quem já está no segmento e quer pegar dicas, franqueadores, franqueados. E hoje temos um convidado muito especial, Aguinaldo Oliveira, um dos maiores palestrantes do Brasil. Não só palestrante, já foi franqueado, treinador de redes de franquias e conhece muito sobre o segmento. Aguinaldo Oliveira, muito bem-vindo ao Franquias. Obrigado, Jacques. Aliás, que ideia maravilhosa, né? Podcast sobre franquias é uma coisa que é inovadora, é iniciativa sua e só podia ser, né? Jacques é uma pessoa que está todo dia pensando em como pode fazer algo novo, diferente daquilo que já está. E se não existe, ele cria, né? Muito bom. O que é muito legal, Aguinaldo, é que o podcast, além de levar de uma forma gratuita e democrática um conteúdo de qualidade, Sim. Ele gera oportunidades network, né? Então, tê-lo aqui com a gente hoje, né, nos bastidores, tomando um cafezinho antes da gravação. Então, esse estúdio, esse ambiente, o tema franquias, ele move o Brasil. Ele gera negócio, gera emprego, encoraja muitas pessoas que acham que não serem empreendedores, e franquias traz uma segurança, né? Então é uma marca, né, muito forte, mundial. Sim. E tivemos no meio do ano, agora em junho, a feira oficial da ABF, Associação Brasileira de Franchise, aqui em São Paulo, né, que é uma das maiores feiras do mundo, do segmento, com mais de 400 expositores, redes de franquias, mais de 60 mil investidores conhecendo novas oportunidades, e isso tudo é para entender como esse mercado movimenta a economia do Brasil. E o que é muito legal em franquia, você teve experiência, porque você começou trabalhando numa rede de franquias, você cresceu dentro de uma rede de franquias e se tornou franqueado dessa rede por muitos anos, né? E nesse meio tempo você começou a fazer parte de times que treinavam as outras franquias pela excelência, pelos resultados que você tinha nas suas unidades. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como franqueado, Sim. né? Como você começou, quando você tinha a visão ali que você era gerente, qual que era a sua visão, por que franquias, foi uma franquia grande, renomada, e depois como franqueado, essa transição dentro, mas falando do franchise. Perfeito. Eu comecei trabalhando numa rede de franquia já como franqueado. Foi uma coisa muito interessante, porque era um segmento que eu já tinha experiência anterior numa outra empresa, onde eu fui gerente e diretor, e num determinado momento eu fui convidado, eu recebi um convite para uma mudança de empresa, para ser diretor numa rede nascente. Tá? Eu prometia vir para fazer a diferença. E a sede dessa empresa é ainda em Belo Horizonte. Naquela época, eu estou falando do ano de 2001, eu lembro que eu fui para Belo Horizonte com a expectativa de participar de uma reunião para ser diretor comercial dessa rede, um dos diretores. E eu descobri, só chegando lá, que para isso eu teria que morar em Belo Horizonte. E naquele momento da minha vida, eu não queria me mudar de São Paulo. Tá? Então, eu falei, poxa, mas aí vai inviabilizar. E o diretor, franqueador na época, ele falou assim, tá, mas por que você não abre então a sua unidade? Eu falei, mas como assim eu vou abrir a minha unidade? Você nem tem ainda um modelo de franquia tão bem estruturado assim. Pois você me ajuda a estruturar. Então eu me tornei o primeiro franqueado de uma rede nascente, que depois veio ter quase 300 unidades. E o que aconteceu é que eu tive essa primeira unidade, eu aprendi muito com o dia a dia, naquele modelo de tentativa e erro. Muitas experiências que foram criadas na minha primeira unidade, elas foram replicadas posteriormente para outras. 4 anos depois eu abro a segunda unidade,
Então, 2001 para 2005 eu abri a segunda unidade, em 2006 abri a terceira, e eu cheguei a ter 5, tá? Ao longo da minha carreira dentro daquela rede. Mas o que que aconteceu? Eu tive uma sequência de premiações de melhor franqueado do Brasil. E aí, quando eu tive essa sequência de premiações, o franqueador, eu chamei a atenção, esse franqueador veio buscar entender o que que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo era uma coisa muito simples e muito sem planejamento. Eu não planejei aquilo. Aconteceu. Eu dava o mesmo treinamento que a gente já tinha como padrão da área comercial, eu oferecia esse treinamento para todas as outras áreas da empresa. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes uma franquia ela é estruturada com 3 departamentos, né? Uma empresa franqueada, que é o administrativo, o operacional e o comercial. E o treinamento da área comercial ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom, porque ele ensina realmente o vendedor a vender. Porém, as outras áreas, que também são boas, elas não têm aquela mesma paixão. Então, a minha maneira de trabalhar naquele momento era transmitir a mesma paixão e mostrar para as outras áreas o que era falado para o vendedor. O que que o vendedor promete no mercado? Porque é isso que você vai ter que entregar, viu? E aí isso deu certo. E quando deu certo, isso foi replicado para outras unidades próximas e posteriormente a gente criou um modelo de treinamento nacional também. Que legal. Algo replicável, né? Sim, Que é a transcendência know-how, que é o que as redes de franquias fazem. sim. E, Aguinaldo, na sua experiência, você participou do nascimento de uma rede de franquias, né? Então, você foi a unidade piloto, podemos dizer assim, a número 1, né? Como você comentou, com erros e acertos, Sim. né? Para ajustar e depois replicar e chegar a quase 300 unidades pelo Brasil, em diversos estados. E a minha pergunta é: estou querendo empreender, sou funcionário de uma empresa há 20 anos, e só que eu sempre ouço falar que no mundo das franquias quem ganha dinheiro é só o franqueador, né? Quem abre franquia trabalha e nunca ganha dinheiro. Eu não concordo. Sim. Eu já fui franqueado, eu vivo o mundo do franchise e eu conheço vários franqueados que ganham até mais do que o franqueador, Sim. né? Constrói ali um grupo, algumas unidades e Uma consegue mini-rede. uma mini rede Isso. dentro da rede e ganha muito mais porque ele coloca em prática, ele aceita. Sim. E essa pessoa, às vezes, acreditando, né, que só o franqueador ganha, ele desiste de abrir uma franquia e tenta um negócio próprio, e sabemos que o risco é muito maior Sim. de abrir um negócio independente para quem não tem experiência. Sim. Né? O Sebrae comprova com números, pesquisas, o número de empresas que fecham sem ser franquias e o número de franquias que abrem. As que fecham em até 5 anos são bem menores do que as empresas independentes. Sim. Ao mesmo tempo, sabemos que ter uma franquia não é sinônimo de sucesso. Depende muito do franqueado. Né? O franqueador ele vai ensinar, vai acompanhar, mas quem coloca a mão na massa é o franqueado. Então, falar, vou abrir uma franquia para ter qualidade de vida, nem sempre é a qualidade de vida que você espera. Às vezes, como funcionário, você trabalha menos, deu o seu horário, você vai embora. Você, como franqueado, você é o primeiro a entrar e o último a sair. E eu queria, você que vivenciou isso por anos, né? Qual que é a sua visão, né, da época e hoje sobre o franchising? O franchising, para mim, é uma grande ferramenta de crescimento, desde que sejam pessoas disciplinadas as que estão envolvidas. O grande problema das franquias é que muitas vezes o sujeito ele cria uma expectativa de ser dono. E o que é ser dono? É o sujeito que chega a hora que quer, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, faz aquilo que dá na telha e ganha muito dinheiro e não faz nada. Isso não existe mais. Aliás, acho que não existe nem no gibi, né? Porque na realidade a gente tem que trabalhar bastante. E no modelo de franquias você é muito dependente do padrão. Aliás, essa é a grande ferramenta que a franquia tem, é o padrão. E para que você possa se padronizar, você tem que treinar. Ou seja, em outras palavras, você precisa se permitir ser treinado. Muitas vezes o dono ele quer simplesmente por dinheiro investir e
achar que são funcionários, eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas que são os colaboradores que vão fazer a coisa andar. E que o franqueador tem a responsabilidade de fazer com que os seus colaboradores colaborem. Mas, na verdade, o líder é o franqueado. Sim. Ele precisa liderar, e para ele liderar, ele precisa também ser treinado para poder replicar esse treinamento. Tudo tem a ver com disciplina. Se você não é uma pessoa disciplinada, se você não gosta de seguir métodos, não seja um franqueado. Porque ser um franqueado para não seguir aquilo que o franqueador está falando para fazer é uma coisa que não faz muito sentido, porque você está pagando para ter aquele padrão, né? É bom que você siga todo o planejamento do franqueador, até para que você possa opinar. Porque tem gente que fala, o franqueador não me ouve. Mas é claro que ele não ouve. Você não segue um padrão. Como é que você vai dar uma opinião de um mercado XYZ, dizendo das variações do mercado, se você não segue a metodologia? Então, passe a seguir a metodologia, traga informações que seguramente o franqueador ele sempre vai ouvir os melhores franqueados. Legal. E é isso, né? É a história do Big Mac, que foi criado por um franqueado do McDonald's. Então, não quer dizer que os franqueadores não ouvem os seus franqueados, não buscam novas ideias, novas estratégias, mas eles querem ouvir e seguir aqueles que estão tendo resultado, que são os melhores, né? Não adianta eu ter uma franquia sem faturamento, quebrado, no negativo e querer dar ideias para que os outros coloquem em prática. Eu tenho que primeiro ser o exemplo, validar dentro das regras da franqueadora, porque como você comentou, ser franqueado é seguir regras. Sim. Eu tenho que aceitar que eu me torno dono do meu negócio, mas que eu tenho uma política, eu tenho umas regras, eu tenho manuais que eu tenho que seguir. Algumas franquias são mais flexíveis, principalmente na área de marketing e vendas, outras mais engessadas, até com tabela de preço, política de preço, troca de mostruário, reforma de loja, né? Tem gente de franquias que uma vez por ano você tem que mudar a loja. Em algumas datas comemorativas você tem que padronizar a sua loja de acordo com o manual da franqueadora. Sim. Ah, mas eu não quero. Não, mas você tem. Até porque se isso foi colocado é porque já foi testado e já deu certo. E já deu certo. As franquias, de uma maneira geral, elas têm uma coisa que o empresário de pequeno porte não tem, que é estrutura. Tem uma equipe que trabalha nos bastidores, que você, como empresário solo, talvez você não consiga ter. Por exemplo, uma franquia ela tem uma equipe que vai observar todos os seus indicadores. Como está o seu mercado? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu tenho um cliente lá em Londrina que falou tal coisa para mim, então essa metodologia não funciona. Não, mas esse é um cliente. Quando você pega os indicadores, você tem aí uma quantidade muito grande de clientes que são convertidos por aquela metodologia. Se você tivesse uma empresa individual, uma empresa solo, você jamais perceberia esses dados, porque existe uma diferença entre fatos e dados. Sim. Por exemplo, nós trabalhamos juntos, é um fato, correto? Eu e Jacques Greenberg trabalhamos juntos, é um fato. Nós nos lembramos de momentos em que nós estivemos trabalhando juntos. Agora, quando eu trago para você aqui, ponha na mesa, quantas vezes nós dividimos palco? Quantas vezes eu estive com você nos seus podcasts? Quantas vezes você esteve comigo no café corporativo? Quantas vezes nós nos encontramos em padaria? Se eu tenho para poder bater um papo num café, quantas vezes eu vim a São Paulo e te liguei e você imediatamente saiu de onde estava para me encontrar? E nós registrarmos isso e tivermos números, nós deixamos de ter fatos e passamos a ter dados. Um franqueador tem dados, ele trabalha baseado em dados. E para o franqueador, é um grande negócio que o seu franqueado evolua e avance. Porque, principalmente com o novo marco de franquias, o franqueado ele é obrigado a informar na sua COF, né, na sua proposta para um novo franqueado, qual o resultado que ele teve com as suas franquias. Quantas fecharam? Antes não era obrigado, agora sim. Então, fechar uma franquia é muito ruim para o franqueador também. Trocar de dono também é.
O ideal é que esse franqueado nunca deixe de ter aquela franquia, e ainda que ele queira vender, por exemplo, eu vendi franquias minhas, mas eu vendi e comprei outra, porque eu estava vendendo para me reposicionar, para eu crescer, não porque eu estava desistindo dela. Então isso é positivo para o franqueador também. E esse fato, né? Quando fala do franchise, tem a COF, a circular de oferta, que é considerado o documento mais importante que o contrato de franquia, né? Que o investidor recebe antes de assinar o contrato. Inclusive, pela lei de franquias, ele tem 10 dias para assinar o contrato posterior ao recebimento da COF. Que 10 dias entende-se que é o tempo que ele precisa analisar, conversar com a família, se quiser consultar um advogado, né? Tirar as dúvidas sobre esse documento, e dentro da COF é obrigatório ter a minuta do contrato para ele saber o que irá assinar, e tem também a relação de todos os franqueados ativos e os franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. Sim. E você é obrigado a identificar onde era aquela unidade, o nome do franqueado e um contato atualizado do franqueado. Não é o da loja que fechou. É o contato onde que eu, investidor, possa ligar e falar com aquele ex-franqueado. Então, se a pessoa saiu ou vendeu uma franquia, o repasse, como é chamado no mundo de franquias, né? E eu saí mal, eu vou falar mal do franqueador, é um péssimo negócio. E a lei obriga a ter a relação. Eu não posso escolher, eu vou colocar os 10 que vão falar bem. Não, a lei, ela é clara. Você é obrigado a colocar 100% das franquias que fecharam nos últimos 24 meses. Sim, sim. Então, é uma coisa que, como você disse, o franqueador está ali para fazer com que os seus franqueados tenham sucesso. Não saiam, não cancelem contrato, não queiram repassar, né, que atinja seus objetivos. E para isso, no franchise, é muito importante que a entrevista ela seja uma mão de duas vias. Então, o investidor pesquisa, entenda se aquela franquia faz sentido para ele, mas ao mesmo tempo os franqueadores, eles investigam e avaliam se o investidor também faz sentido. Sim. Porque ele não vai viver da taxa de franquia. A taxa de franquia é uma ilusão. Ele tem um investimento inicial muito grande, treinamentos, acompanhamento, projeto arquitetônico, ali uma pesquisa de praça, de localização. Então a taxa de franquia ela é para custear a futura inauguração daquele franqueado, né? O investimento na expansão e tudo mais. Então, não dá para viver de taxa de franquia. Nós vivemos de royalties no mundo do franchise. E quando falamos de royalties, é a manutenção e a fidelização daquela franquia. E a inovação e a criação. Então, se uma franquia, eu sou franqueada, a minha franqueadora não está dando suporte, eu posso exigir, porque o interesse é dela. Eu tenho que ir atrás. Daí volta assim, mas eu fico esperando a franqueadora me procurar. Procure a franqueadora. Se você já é franqueado, procure a franqueadora. Né? Vá atrás, exija suporte, exija atendimento, marque um café, pegue um avião se você estiver em outro estado, vá até a sede da franqueadora, fique lá 2, 3 dias, vá visitar franqueados de sucesso, por meio da franqueadora, do seu consultor, né? Vá buscar informação, saia da sua zona de conforto. Jacques, mas se eu sair da minha franquia, vai pegar fogo, vai dar tudo errado, eu preciso dela. Então você não é um empreendedor. Você é um funcionário sem salário. Se sobrar, você ganha, porque o seu negócio depende 100% de você. E eu até brinco com os meus clientes, eu falo o seguinte, se a sua empresa pegar fogo, é para ligar para os bombeiros e não para você. Né? E é muito engraçado, uns 2 meses atrás, eu estive em Belo Horizonte fazendo uma consultoria, e uma das primeiras pessoas que eu converso nas empresas, quando eu faço consultoria, é a moça do café. Ela sabe tudo. Se os donos percebessem o quanto a moça do café conhece a empresa deles, eles teriam uma outra percepção. Porque ali todos os colaboradores contam tudo para ela, na hora do cafezinho. Ou ela ouve tudo. A primeira pessoa que eu chamo para a sala de reunião e pergunto, você aceita um café? Eu faço o inverso. Eu ofereço um café para ela. Ela até se assusta. Não, fica sentado. Com açúcar, adoçante ou puro? Né? Eu me levanto, pego o café, sirvam para mim, sirvam para ela,
E eu faço uma pergunta. Se você fosse a dona da empresa e pudesse mudar só uma coisa, o que você mudaria? E essa em BH, ela me trouxe uma resposta que no primeiro momento me assustou, só que não foi a primeira vez. Ela disse, eu demitiria o dono da empresa. Daí eu falei, não entendi, porque daí eu quero... Mas por quê? Ela falou, porque ele saiu de férias. E no que ele saiu de férias, a empresa vendeu muito mais. Eu não sei dizer quanto, mas os vendedores aqui batiam um sininho de vendas toda hora, todo dia. E até eles estavam comentando no momento do café que eles vieram tomar um café antes de ir embora. E eu até brincando ali que eles estavam discutindo, que estavam batendo resultados, vendendo, estavam felizes. E eu falei, mas o que mudou? Eles falaram, não, porque o dono presente na empresa ficava toda hora falando, você está fazendo errado, muda. Ó, não é assim, tem que fazer isso. Ó, preenche CRM. E eles estavam perdendo o foco do que tinha que fazer para vender. O dono viajou, eles começaram a ter resultados, porque não tinha ninguém mudando processos e o processo que está certo. Sim. E isso é franchise. Sim. A franqueadora testa os melhores processos e para replicar. Então o franqueado que tenta inventar, ele pode ser o chefe atrapalhando o processo que dá certo. Isso não quer dizer, é óbvio, né, para o nosso amigo franqueado que está ouvindo aqui, que ele não possa dar ideias ou trazer situações locais. Mas é importante que essas situações locais elas sejam tratadas com profissionalismo. E o franqueador é que vai poder fazer isso, né, te aconselhar. Porque você pode ter certeza que essa situação local, se ela está acontecendo hoje na sua praça, ou ela já aconteceu em outra, ou vai acontecer ainda. Porque, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em Campinas, e Campinas é uma cidade que tem uma cultura muito elevada. Então era natural que a tratativa com as pessoas fosse mais, não é difícil, mas mais desafiante. Vamos dizer assim que os nossos colaboradores, em especial da área comercial, eram mais desafiados. E isso demorava um pouco mais para chegar em outras regiões um pouquinho mais distantes desses grandes centros. Então é claro que nós viramos laboratório muitas vezes, mas eu não podia, como franqueado, simplesmente fazer as coisas da minha cabeça. Porque quando eu fazia as coisas da minha cabeça, eu poderia também estar, numa linguagem popular, queimando a marca. Eu vejo franqueados, por exemplo, que não fazem questão de atualizar seu layout. Quer dizer, a franqueadora, a franquia, a empresa já mudou até a marca, mas ele está lá com a logomarca antiga. Ele falou, estou economizando. Não, ele não está economizando. Ele está economizando cliente, vamos dizer assim, né? Economizando de vender, né? Porque ele não está mostrando unidade. E o consumidor de franchising, o consumidor de franquia, de produtos de franquias, ele compra o padrão. Por exemplo, por que eu vou na lanchonete tal? Porque eu sei que lá em qualquer lugar do mundo onde eu for, eu vou encontrar aquele produto. Quem não gosta, por exemplo, eu tenho um hábito, todas as vezes que eu vou para uma cidade que tem o Hard Rock Café, eu gosto de ir no Hard Rock Café. Porque eu entro e eu me sinto num determinado lugar conhecido. Por mais que seja a primeira vez que eu viaje para aquela cidade. É gostoso isso, não é? Agora, se eu adquiro uma franquia de uma empresa X e eu mudo tudo, imagina o consumidor chegando e vendo aquilo que eu estou acostumado que era verde vai virar laranja. Não vai dar certo. É o padrão, porque eles compram a confiança. Eu vou nessa franquia porque eu sei a qualidade, conheço o padrão. Exato. E isso é o que faz a diferença. Faz parte de uma rede, né? Isso. E tem que trazer essa segurança. Aguinaldo, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao final. Para atrasar o relógio? Bate-papo incrível, esperamos em breve tê-lo novamente aqui para mais conteúdo. E eu sempre gosto de encerrar com uma mensagem final dos nossos convidados. Eu quero que você já vai preparando a sua mensagem final aí para trazer aqui para os nossos telespectadores. Para você que está nos assistindo, o podcast Franquias de hoje trouxe uma aula, né, sobre franquear, sobre ser franqueado, transferência know-how, a importância dos processos. E
o cuidado na hora de empreender, entender por que procurar uma rede de franquias, por que empreender de forma isolada. Se você lembrou de alguém, um colega, um amigo, um familiar que tem interesse nesse conteúdo, já compartilhe agora para não esquecer. Faz com que essa pessoa também usufrua daquilo que você acabou de adquirir. Curta, comente, compartilhe e fique ligado nos nossos próximos episódios. Aguinaldo, qual que é a sua mensagem final para quem está nos assistindo? Faça amizades. É muito importante você ter bom relacionamento, porque quando você está numa rede grande, o seu relacionamento vai abrir muitas portas, você vai ter acesso a novidades sempre antes dos outros. Isso não é que você está furando fila, não, mas um bom relacionamento sempre faz com que você tenha acessos importantes e sempre em primeiro lugar. Se eu sou benquisto, eu vou ser sempre convidado para estar com pessoas interessantes e isso vai me fazer prosperar. Então, e para ser benquisto, você precisa oferecer mais do que cobra. É sempre isso, né? Esteja para oferecer. Se você tiver uma experiência diferente, boa, leve para o seu franqueador. Não tem aquela preocupação, mas aí eu tive a ideia e ele que vai vender essa ideia. Não pensa nisso, porque em algum momento você ajuda, em outro momento você é ajudado. Essa é a mensagem. Que legal, que linda mensagem. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. É sempre bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Jax. Um grande abraço e até o próximo episódio. Franquias com Jax Greenberg.